Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem se encontra do outro lado dessa linha, né? Hello, a quem está aí no seu escritório, na sua casa, no seu lar, no seu conforto da sua casa, né? Em seu home office, né? Vamos a mais um, Despertando das Ilusões Fabricadas, né? Muito bem, ladies and gentlemen, vamos falar aqui sobre um tema, né, interessante, né? Sobre que o nosso inimigo, né, o inimigo da humanidade, bate onde mais dói, né? O que eu quero dizer com isso? O inimigo bate onde mais dói, onde mais o ser humano sente, né? Hoje em dia, a sociedade moderna está como selvagens aborígenas, né? Agressivos, né? Nós vemos hoje em dia o Brasil como está hoje, né? As pessoas nunca se mobilizam, se organizam corajosamente para reivindicar algo que seja útil e válido para o nosso desenvolvimento, né? Intelectual ou de conhecimento, na verdade, porque nós já sabemos que o povo padece por falta de conhecimento, né? A humanidade padece por falta de conhecimento verdadeiro das coisas. Portanto, está mal fadado a ser escravo, não é mesmo? A ser manipulado, né? Andar às cegas, sem rumo, não é verdade? Muito bem, então vamos a mais um, né? Despertando das ilusões fabricadas, né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês uma matéria, né? Aqui do estilo urbano, não é verdade? Tava vendo até um vídeo aí recentemente do Telegram, né? Falando sobre que as crianças, né, na sala de aula, algumas crianças que têm uma um porte físico mais, né, franzino, né, ou são pequenos, ou são, não aparentam ameaça a outros alunos, outros coleguinhas de sala de aula, de escola, né? São aqueles que mais sofrem bullying, né? São aqueles que mais sofrem violência daqueles que são maiores, né? Eu, na minha época, já passei por isso. Os grandes, que na minha época, nos anos 90, tinha dois meninos que me perseguiam na sala de aula. Né? Um que lutava taekwondo, que era faixa preta, e o outro que era um grandão, um gordinho, que andava do lado dele. Né? E vinha me perseguindo nas horas de recreação, né? Então eu tinha medo de me confrontar com eles, né? Porque eu fui educada, desde criança, a nunca revidar uma provocação, né? Eu fui educada assim. Nunca fui educada para ser uma pessoa que agride alguém, ou ofende alguém, né? Com palavras, né? Ou que enfrenta as pessoas. Né? A minha educação foi sempre da não violência. Já perceberam isso? Muitas crianças que de bons pais, de boa índole, né, não vão incentivar os seus filhos a serem truculentos uns com os outros. Agora, pais que desestruturados, famílias desestruturadas, onde tem violência, tem abuso psicológico, ou abuso físico de alguma natureza, a criança vai criando, começando a desenvolver e crescer num ambiente violento, e achando que aqui violência é algo natural e normal. Né? Eu trabalhando com eventos, né? Esses dias aí, voltei para os eventos, né? Em buffet, né? Festa junina, né? Tendo mais um meio de ganho aí alternativo, né? Para manter as contas pagas, né? Graças a Deus, né? Veio uma menina que falando sempre em brigar, né? Ah, é porque eu vou dar porrada em um, ah, é porque eu vou agredir a outra, é porque eu gosto de ver sangue jorrar, que não sei o quê, né? Então as pessoas já crescem, já vivem uma vida na juventude, já amoldadas por uma cultura de violência, de agressividade, né? De um querer se sobrepor ao outro, enfrentar o outro, né? Porque assim as pessoas querem se autoafirmar de alguma forma, né? Por toda essa pressão do sistema psicológico, né? De as pessoas querendo se autoafirmar, não porque eu sou mais que você, porque eu sei mais do que você, né? Então as pessoas já desenvolvem, né? Uma índole, né? De violência, com tendência e predisposição à violência. Não que a pessoa tenha uma predisposição nata. Alguns têm, né? Em seu DNA já uma predisposição à violência, muitas vezes, né? E alguns são, né? Vivem num ambiente ou numa sociedade essencialmente violenta ou com tendência à agressividade, né? A um sistema, né? Brutal como o nosso, né? Mas elas não se contaminam por isso, não é verdade?
Então, por isso que a busca pelo autoconhecimento é muito importante, o autodomínio, o domínio de si mesmo, né? O domínio de si próprio. Eu já cometi muitos erros na minha vida, né? E tive um momento que tive que aprender na minha vida, porque nem sempre todo mundo pensa como nós. Nem todo mundo pensa como nós pensamos. E é necessária a compreensão do outro, como o outro é afetado pelas coisas que acontecem à sua volta. O que ele sente, o que ele pensa. É necessária essa compreensão. E é o que é mais difícil para muitas pessoas, esse entendimento. Porque muitos não têm nem educação básica, quanto menos entendimento de quem eles são e de quem é o outro. E o que o outro passa na vida, não é mesmo? Então, seguindo essa linha de raciocínio, vemos hoje, né, a sociedade dos espetáculos. Estou estudando aqui agora um curso na faculdade para investigação e perícia criminal, né, investigação forense, começando na área de antropologia cultural e sociologia, a história da antropologia. Né? E também agora, falando sobre Zygmunt Bauman, né, e a modernidade líquida, né, e a sólida também. Então a gente vai investigando, né, também agregando algum conhecimento a mais, além das que eu também já tenho. Mesmo em minhas pesquisas, em buscas né, nesse campo, né, não só da psicologia humana, né, também da nossa sociologia e da nossa cultura. Não é verdade? Muito bem. Então vamos aqui para a matéria, né? Vou compartilhar com vocês aqui. Vendo alguns vídeos aqui também na plataforma, né? Sobre o culto, né, das reptilianos, né? Os feiticeiros da era moderna, né? Famosos de Hollywood, da era de ouro também, né? Que muitos dos famosos de hoje são feiticeiros, né? Muitos deles, muitos magnatas, muitos empresários, banqueiros, eles realizam rituais, né? Realizam rituais de ocultismo, não é verdade? Então, pessoas importantes de renome da indústria também cinematográfica também fazem parte desse mesmo universo ocultista, né? Realizam rituais e feitiços, né? Para entidades demoníacas, né? E são esses mesmos seres que controlam e governam a humanidade e os governos e instituições também em nossa realidade. Então, investigando aqui uma matéria do estilo urbano, né? Curiosidades, né? Por Renato Cunha, de 1º de julho de 2025, né? A civilização humana está sendo controlada por seres não humanos, né? Então vamos investigar aqui. Segundo historiadores, na Mesopotâmia, situada no atual Iraque, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, é considerado o berço da civilização humana. Os sumérios que habitaram essa região, não frequentemente apontados como a primeira civilização do mundo, tendo desenvolvido escrita cuneiforme, cidades e sistemas de irrigação, mas isso não é verdade. É apenas mais uma desinformação espalhada pela Cabala, né? Para ocultar qual foi a primeira civilização humana pós-diluviana, o Egito pré-dinático. Né? Milhares de pessoas que fugiram nas terras baixas inundadas pelo dilúvio foram para as terras altas Escócia e Irlanda, depois que as águas recuaram e o clima se acalmou. Né? E algumas dessas pessoas migraram nas terras altas para o Egito, onde a primeira civilização humana foi criada com a ajuda das raças estelares da Federação Galáctica. E a civilização da Mesopotâmia aqui surgiu em tempos depois da civilização do Egito, né? Mas também teve influência dos deuses extraterrestres, os astronautas, que muitos dizem, né? Muitas coisas que os livros de história dizem sobre a civilização humana foi inventada pelas sociedades secretas para manipular e controlar as massas. E o conhecimento é poder. E as elites da Cabala não querem que as pessoas comuns tenham o verdadeiro conhecimento, por isso ameaça seu poder de manipulação. Por que a humanidade vive em constantes guerras, conflitos, crises sociais e econômicas? Não é mesmo? Já para pensar isso? Por que os governos enganam, imprimem e matam suas populações? Quer poder oculto? Que poder oculto é esse que mantém a humanidade em sofrimento e medo? Há milhares de anos a humanidade vem sendo explorada fisicamente, mentalmente, espiritualmente por seres malignos que se escondem por trás de seus fantoches humanos. Nesse post, né, pode-se contar que como tudo isso começou. Na verdade, pelo menos de uma forma resumida,
nessa matéria, né? De como a história na Terra se separa em antes e depois do dilúvio, evento que foi causado pelas águas, os oceanos, o planeta destruído. Tiamat, que vagaram pelo espaço até serem atraídas pela força gravitacional da Terra. Tiamat foi um grande planeta de superfície, quase toda coberta por água que refletia a luz do Sol para a Terra. Né? De acordo com a matéria aqui, né? Então, as que fala sobre os Greys, né? Reptilianos, de a batalha espacial, né? Entre os anjos, né? Até o momento em que foram expulsos para a Terra. Né? Mais de 12.500 anos, né? Então, os detritos do cinturão de asteroides entre Marte, Júpiter e anéis de Saturno. Né? E a Lua e a Terra não existia na época de Tiamat, e foi colocada depois do dilúvio pela Federação Galáctica. Né? Então, surgiu aqui também a civilização da Atlântida, né? Era multicultural, que abrigava diferentes raças estelares, né? A história da Lemúria, Atlântida e a criação da raça humana, que foi contada pelos taijetianos, né? Como diz aqui, né? Até os humanos atuais são descendentes dos lirianos, que vieram para a Terra há mais de 40 mil anos. Então aqui fala sobre uma raça antiga, né? Reptilianos, né? Então, indo mais um pouco mais à frente aqui, né? É uma matéria um pouco extensa. Fala sobre o Antigo Egito e os monumentos do Antigo Egito, né? As esfinges e seus segredos que elas escondem. Não é verdade? As pirâmides do Planalto de Gizé foram projetadas e construídas pelas raças de federação geradores de energia livre. Né? Foi descoberto mesmo, né, que existe uma gerador de energia livre por dentro das pirâmides do Egito. Não é mesmo? Então isso tem um propósito. Né? Intensificadores de consciência para viagens astrais, que funcionavam como usinas de energia em nível planetário e foram construídas logo após o enchente, quando a matriz estava sendo instalada. Né? Também com o objetivo de distribuir globalmente a frequência que a Lua transmitia. Né? Muito interessante isso. Recentemente, um satélite usado em varredura descobriu enormes estruturas subterrâneas artificiais sob a pirâmide de Kefren. Né? Muito curioso isso. Né? Então, foram cortados blocos de calcário e pedreiras de calcário que estão localizadas mais ao sul. Né? Os blocos foram então levitados usando antigravidade e também som. E a levitação sônica é um sistema amplamente utilizado em construções antigas, incluindo as do Peru, entre outros lugares. Mesmo assim, um sistema de guindastes de apoio que estavam no que é hoje conhecido como a Grande Câmara que foi usada. Né? As pirâmides forneciam energia elétrica gratuita para as instalações da Federação e também para os egípcios. Conhecimentos escondidos da humanidade. Não é mesmo? Eles faziam manipulação da frequência em conjunto com outras pirâmides do planeta para manipulação de frequência planetária. Né? Também portais dimensionais para viagens astrais. Não é mesmo? Como o filme Stargate, por exemplo. Né? Então, mesmo com uma mentalidade vitimista, resquícios de trauma do dilúvio, os humanos conseguiram seguir em frente sobre a orientação das raças estelares. Né? Sob a influência desses seres, né? O Vaticano é a continuação do culto de Saturno, do Império Romano, né? E vem controlando a Terra há mais de 2.300 anos. O Vaticano é a corporação e a sede da Cabala Illuminati, que tem o controle sobre os países através de suas sociedades secretas, como a Ordem dos Jesuítas. Maçonaria e a Ordem Soberana e Militar de Malta. E é controlada pelas famílias satânicas da nobreza negra, que pertence, né, ao culto de Saturno, e todos eles são controlados do astral inferior, né, pelo Kingu. Né? Então aqui fotos também relacionadas, né? Ilustrações bem interessantes.
Muito bem. Fala sobre as bases subterrâneas também, os dumbbs, né? Muito bem. Então, deixo com vocês mais essa matéria muito interessante. Tem mais essa análise e essa reflexão? Tem mais esse vídeo. Tem mais esse vídeo de inverno, de julho. E até o próximo. Despertando as ilusões fabricadas.